pessoal, bom dia. É a terceira vez que eu gravo esse vídeo hoje. Primeira vez que eu tô com Covid e aí tá dando algum problema que o microfone ele tá com contato. Então vou gravar aqui pela gravação da tela mesmo. Então, mas é ótimo também, não tem problema nenhum, não altera nada, só que é uma gravação diferente. Então, nas últimas aulas, nós viemos trabalhando estruturas de um artigo científico de alto impacto, onde nós trabalhamos a estrutura de um artigo científico, né, vendo todos os tópicos, os itens que compõem o artigo científico, desde o título até as referências bibliográficas. Trabalhamos também os itens que compõem o título e o resumo, principalmente. E na última, trabalhamos a questão da introdução. Os itens que compõem a introdução. Também verificamos a taxonomia de Bloom, onde podemos verificar ali na taxonomia de Bloom que existem verbos específicos que nós utilizamos para estabelecer o nosso objetivo geral. De acordo com aquilo que nós queremos descobrir, nós queremos investigar, nós queremos analisar, existem objetivos específicos para compor o meu objetivo geral, que é praticamente o cerne da minha pesquisa. É o objetivo geral que vai me auxiliar e os específicos que vão me auxiliar a responder o meu problema de pesquisa. Por isso a importância de nós conhecermos a taxonomia de Bloom. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o referencial teórico ou a revisão de literatura. Então, o que é o referencial teórico? Ele efetua a revisão de literatura existente no que concerne não só ao acervo das teorias e as suas críticas, como também aos trabalhos realizados que as tomam como referência. Então, o que é isso? Quer dizer que nós precisamos, ao fazer a revisão de literatura, nós precisamos buscar artigos científicos sobre a minha temática, sobre a temática que eu vou abordar dentro do meu artigo científico, buscar artigos que sejam no máximo, tenham escritos no máximo nos últimos 5 anos, ou seja, nós estamos em 2020, artigos de 2016 a 2020. Por que isso? Porque os artigos, porque eles precisam acompanhar as ideias que compõem os artigos científicos, elas precisam ser extremamente contemporâneas, elas evoluem com o tempo. As teorias, elas se tornam versões melhoradas delas mesmas ao longo do tempo, justamente por essas contribuições que são feitas a partir dos artigos científicos. Então, por isso, não utilizarmos artigos muito antigos. Posso utilizar livros? Posso. Qualquer livro? Não é qualquer livro que eu posso utilizar. Os livros que eu vou utilizar são somente livros de autores seminais, de autores clássicos sobre esses livros que eu vou utilizar. E não vou utilizar muitos livros, vou utilizar mais artigos científicos mesmo, porque os artigos científicos são os que são mais atuais, são os que são passíveis de maior atualização. O livro ele demora muito tempo para ser lançado. Ele demora de 3 a 5 anos para ser lançado, a partir do que ele foi escrito. Ou às vezes ele demora até mais tempo, dependendo do tempo, da quantidade de tempo que foi empregada para escrever o livro, mais a quantidade de tempo que foi empregada para distribuir o livro, para lançar o livro. Então, nós temos autores que, por exemplo, que criaram uma terminologia que eu estou utilizando, que criaram uma nomenclatura que eu estou utilizando, que escrevem muito, que não criaram, mas que escrevem muito sobre a temática, ou seja, eles têm um conhecimento profundo acerca do que eu vou trabalhar. Então, eu posso utilizar esse autor, esse livro, certo? Também com relação ainda aos artigos, uma coisa que é bastante interessante a gente observar é que eu posso utilizar artigos antigos também, desde que sejam de autores clássicos, artigos seminais, ou seja, aqueles que foram escritos sobre a temática, ou artigos que não são tão atuais, mas que são extremamente difundidos dentro do tema que eu estou abordando. Posso utilizar também, que são muito citados. Então, tudo vai depender da característica que me apresenta a temática que eu estou estudando. Se ela é mais antiga, se é mais contemporânea, mais novo, onde eu vou encontrar. Tudo isso precisa ser observado para eu escrever o meu referencial teórico. Eu preciso observar também as críticas que existem em relação à minha temática. Porque as críticas também ajudam a construir novas ideias em relação ao tema que eu estou estudando, certo? Outra coisa que também o referencial teórico nos diz
é que ele fornecerá a base teórica para o trabalho e fomentará a hipótese ou pressupostos de pesquisa. Ou seja, quando eu estou fazendo o meu referencial teórico, construindo ele, eu estou não só construindo o referencial teórico para o artigo, mas também estou construindo para mim, enquanto autor, enquanto para me auxiliar, essa construção do referencial teórico me auxilia a ampliar o meu conhecimento acerca do tema e me aprofundar em relação ao tema. Então, me ajuda não só a escrever o artigo, mas também eu preciso utilizar desses conhecimentos, dessa leitura que eu estou tendo enquanto eu crio o meu referencial teórico, para ampliar meu conhecimento, para verificar se de fato o que eu estou escrevendo ou que eu pretendo, ele vai servir para o escopo da minha pesquisa. Se ele não for servir, eu posso, ainda no referencial teórico, mudar o foco da minha pesquisa, para que ela se encaixe mais adequadamente ao meu objeto de estudo, por exemplo. Então, existem várias possibilidades que eu posso utilizar para compor o meu referencial teórico. Certo, pessoal? Bom, o que mais? A lei ainda, o autor nos diz que recomenda-se que as hipóteses ou pressupostos sejam apresentados no final da revisão de literatura. E que é isso, pressupostos ou hipóteses? Bom, no final do que eu já escrevi o primeiro tópico do meu referencial, e os esses dois tópicos. Por quê? Por exemplo, no exemplo que a gente está utilizando de análise de redes sociais e competitividade no município de Santana do Livramento, o que isso nos diz? Eu preciso justificar com as minhas palavras por que eu estou adotando esses dois temas dentro do meu artigo e onde eles se encaixam. Por exemplo, ali análise de redes sociais e competitividade, né? Eu preciso trabalhar, a partir da análise de redes sociais, eu vou conseguir investigar os nós mais proeminentes da rede do Santana do Livramento, quais são as empresas que são mais influentes, quais são as empresas que possuem mais ligações diretas umas com as outras, Eu vou investigar através da análise da competitividade o nível de se existe ou não existe competitividade no município, no comércio do município do Livramento, e se existe, qual é o nível. Então, eu vou descobrir diversos fatores a partir dessas duas pesquisas, desses dois olhares, nuances dentro da minha pesquisa. E a partir disso, eu vou construir uma nova ideia. Então, vejam, esses são os pressupostos. São as ideias que eu tenho lá desde o meu problema de pesquisa e que eu proponho como premissas para a minha pesquisa. Porém, eu não dou a certeza sobre elas, porque eu só vou ter a certeza a partir da análise dos meus resultados. Então, eu proponho ideias. A mesma coisa é a questão das hipóteses. As hipóteses eu vou utilizar quando tiver um trabalho quantitativo, onde eu for fazer uma análise estatística multivariada. Quando eu for fazer uma análise estatística descritiva, eu não vou propor hipóteses, pois eu não vou conseguir comprová-las a partir de uma análise descritiva. A análise descritiva é uma análise um pouco mais, não tão profunda, onde eu não consigo correlacionar os fatores, as variáveis de um questionário, por exemplo. Posso fazer análise do questionário, dos dados brutos, porém não consigo correlacionar uma variável com a outra, nem um bloco de variáveis com outro bloco de variáveis, dependendo da ideia que propõe um artigo, o questionário, por exemplo. Então, eu não tenho como utilizar hipóteses com uma análise descritiva, estatística descritiva, mas uma análise estatística multivariada eu vou conseguir elaborar hipóteses, certo? Então, eu preciso ter esse conhecimento mínimo, ou pedir ajuda de uma estatística para que auxilie a fazer a leitura dos dados, certo? Bom, então ainda com relação aos pressupostos, basicamente é isso. Então, é uma ideia, são 1 ou 2 parágrafos ao final dos 2 itens do referencial teórico, onde eu vou fazer a amarração. Onde as redes sociais se encontram com a competitividade? Na minha pesquisa. E é isso que eu vou explicar neste tópico final. Certo, pessoal?
Dentro ainda do referencial teórico, nós temos duas questões mais que serão abordadas em vídeos diferentes, tá? Nos próximos vídeos eu vou gravar, que é o plágio e também as plataformas de busca e bases de dados. Por quê? O plágio é um assunto extremamente delicado que nós precisamos tratar, porque é o roubo de ideias. Muitas vezes isso acontece de maneira até involuntária. Por exemplo, eu escrevi, copiei ali, né, uma citação, fiz uma citação, porém eu esqueci de colocar o referencial, o autor e o ano. E aí passou o tempo e passou os dias, e eu esqueci. Isso é involuntário, mas isso também é plágio, independente de ser voluntário ou involuntário, tá? Com intenção de fazer ou não, vai ser plágio, pessoal. E nós vamos ver isso na aula do plágio, quais são os tipos de plágio, enfim, bem interessante. Depois também nós vamos ver as plataformas de busca e base de dados. Por exemplo, nós temos ali o Google Acadêmico, por exemplo. O Google Acadêmico é uma plataforma de busca. As bases de dados são mais completas e são muito mais confiáveis, pois nos apresentam artigos que foram publicados em revistas científicas e que são reconhecidos, têm credibilidade, essa é a palavra, credibilidade. Eu ao utilizar um artigo científico que é publicado em uma revista reconhecida, eu torno meu artigo muito mais robusto, muito mais qualificado. Então, a ideia é sempre nós utilizarmos artigos científicos atuais, no máximo nos últimos 5 anos. Se for utilizar livros ou artigos antigos que sejam clássicos, de autores seminais, e também que eu possa utilizar bases de dados confiáveis. E isso a gente vai ver na aula sobre plataformas de busca e bases de dados, certo? Bom, eu quero retomar agora, então, eu vou lá para o nosso arquivo do Word. Esse arquivinho aqui que nós fizemos na última aula, tá? Nós fizemos, lembram desse artigo? Onde eu configurei a margem, configurei o número da fonte, configurei o parágrafo, tudo de acordo, eu vou abrir para vocês. O layout, margem está superior, esquerda 3, inferior, direita 2. Depois eu tenho aqui a fonte, que pode ser duas fontes diferentes, pode ser ou Times New Roman ou Arial, número 12, ambos o número 12. Depois eu configurei o parágrafo aqui com espaçamento entre linhas simples, espaçamento antes e depois, número 0. Depois aqui o recuo da primeira linha de 1,25, certo? Basicamente é isso, para nós construirmos o nosso artigo, o recuo do parágrafo na primeira linha é de 1,25. Então, o título, o nome dos autores, resumo, abstract, os itens que compõem a introdução, e aí nós vamos para o referencial teórico. Aqui no referencial teórico, nós damos como é que eu exploro, pergunta, né? Como é que eu defino quais são os itens que vão compor o meu referencial teórico? Bom, para eu definir quais são esses itens, o que eu vou tratar no referencial teórico, eu vou lá no problema de pesquisa, eu retorno lá no meu problema de pesquisa. Qual é o meu problema? O que eu quero saber a partir desse artigo científico que eu estou escrevendo? Então, aqui no nosso caso, de que forma se constituem as redes sociais de competitividade no comércio do município de Santana do Livramento. Então, eu tenho dois itens super importantes dentro do meu problema de pesquisa, que são redes sociais e competitividade. O meu referencial teórico, ele precisa oferecer subsídios para responder ao problema de pesquisa. Por isso, ele precisa estar totalmente atrelado às temáticas que estão sendo abordadas aqui. Então, vai ter que tratar um referencial teórico sobre competitividade e redes sociais, certo? Então, lá eu já até criei na última aula, né? O uso da análise de redes sociais na competitividade. Competitividade no comércio local. Então, eu vou tratar aqui sobre análise de redes sociais com o foco na competitividade. E a competitividade com foco no comércio local. Por que isso? Porque o tema de análise de redes sociais é muito amplo. A mesma coisa eu posso dizer da competitividade. Então, eu vou escrever tudo que existe sobre competitividade, tudo que existe sobre análise de redes sociais? Não, eu não vou escrever. Lembrem que o meu trabalho ele possui um número
limite máximo de páginas. Então, eu preciso utilizar aquilo que eu vou utilizar dentro do meu referencial teórico, selecionar o conteúdo, os textos que correspondem ao meu objeto de pesquisa. Qual é o meu objeto de pesquisa? Comércio local, talvez o desenvolvimento local, análise de redes sociais na competitividade. Então, eu preciso focar o meu tema dentro de todo o conteúdo que existe dentro dele, eu preciso focar para o meu objeto de estudo. Mas será que eu vou encontrar um artigo sobre análise de redes sociais na competitividade? Vamos ver, vamos fazer uma busca aqui, ó, no Google Acadêmico. Eu já tinha feito essa busca porque eu já tinha gravado essa aula 2 vezes, então já tinha entrado aqui. Então eu digitei redes sociais e competitividade, certo? O que apareceu para mim? Redes sociais como instrumento estratégico para inteligência competitiva, redes de cooperação produtiva, uma estratégia de competitividade e sobrevivência para pequenas e médias empresas. Lembra que eu falei na última aula sobre introdução que o ideal seria focar em pequenas e médias empresas, porque no nosso município nós não temos grandes empresas, não temos indústrias multinacionais. Até tem, por exemplo, o supermercado Big, é uma multinacional. Nós temos grandes redes como a Becker, Colombo, Obino, essas redes, né? As redes de farmácia, por exemplo. Mas, no geral, a maioria das nossas empresas, elas são pequenas e médias empresas. Essas lojas de roupa, as lojas do Real, as lojas em geral, a maioria das lojas são pequenas empresas. Então, eu preciso adaptar o meu estudo à realidade local, à realidade do meu, não é a realidade local, mas a realidade do meu objeto de estudo. Certo, pessoal? Preciso que fique entendido isso. Então, vejam como existe ganhos competitivos de empresas em rede de cooperação, mensuração da competitividade de instituições de ensino superior privadas com base nas redes sociais digitais. Eu tenho subsídios para montar um artigo científico com base no meu escopo da pesquisa, no foco da minha pesquisa, que é o comércio local, certo? Então, normalmente irei um professor meu que diz assim, quando vocês pensarem em escrever um artigo, um tema de artigo, provavelmente alguém no mundo já escreveu. Pode ser lá na China, na Europa, nos Estados Unidos, mas alguém já escreveu sobre o tema. Então, procurem, porque provavelmente vocês vão encontrar um artigo que faça relação com o que vocês querem escrever. E aí vai dar um foco específico para a temática de vocês. Isso vai enriquecer muito o trabalho e vai facilitar no momento de vocês fazerem a triangulação dos dados. O que é a triangulação dos dados? Vamos ver mais adiante. Mas é quando eu pego os itens do meu referencial teórico e relaciono lá na análise dos resultados com os dados coletados na minha pesquisa. E isso precisa ter relação, uma relação lógica. E por isso nós precisamos delimitar a matemática, delimitar o tema da minha pesquisa e procurar textos do referencial teórico que estejam muito afinados com o meu objeto de pesquisa. E aí nós vamos ter certeza de que nós vamos ter resultados relevantes. Certo, pessoal? Então, a nossa aula vai bem. Se ficou alguma dúvida, vocês mandem e-mail. Agora eu vou gravar para vocês um vídeo sobre plágio e também outro sobre plataformas de busca e bases de dados. Até mais, então.